Vamos aqui. Acima de tudo, o crente deve viver para Deus de modo digno dele, para o seu inteiro agrado. Ou seja, nossa vida, nós já falamos sobre isso, deve ser de perfeito agrado ao Senhor. Não só nas orações, não só na comunhão, no louvor, na palavra, mas acima de tudo no nosso comportamento ético, né? Assim como Jesus nos ensinou e assim como ele agradou ao Pai, vivendo no meio de um povo pecador, de um povo transgressor, de um povo que fugia de toda a ética estabelecida por Deus. A ética teológica faz com que Deus ou alguma força divina seja a fonte das regras de conduta humana, ou seja, para os cristãos, para nós, as Escrituras, né? Nós temos e afirmamos isso muitas vezes na nossa igreja, que as Escrituras Sagradas, ela é o nosso livro de prática e de fé, de conduta. A Sagrada Escritura nos diz que Deus criou o homem à sua semelhança. Isso induz que o homem divide, ainda que de modo inferior, do caráter moral e ético de Deus, né? Ou seja, nós temos, né, dado por Deus na criação essa personalidade. É claro que muitos se desviam dela, muitos se distanciam dessa personalidade, dessa semelhança ética e desse comportamento ético e moral que Deus determinou para o homem, a sua criação. Embora o pecado tenha modificado, né, que nós estávamos falando, um pouco esse espelho divino do homem, não o destruiu totalmente. Nós já vimos isso, né, numa aula passada. Deus requer uma conduta ética de seus filhos. Sede santos, porque eu sou santo. Está lá em Levítico, capítulo 19. Mas Deus não deseja que este comportamento seja compulsório. Deseja que o homem seja santo por prazer, por estar próximo de Deus, entendendo que a presença de Deus é boa, perfeita e agradável, não por imposição, mas sim por uma questão de semelhança, de agradar a Deus naquilo que Deus espera do seu povo, espera de cada um de nós, né? É nesse entranho que Deus deseja que cada um de nós possamos nos comportar eticamente diante dele. Vamos ver agora o exemplo ético de Cristo. Hábitos pessoais e hábitos sociais, ok? Vamos lá. Hábitos pessoais de Jesus. Jesus, em sua pedagógica vida, era um homem comum. Se vestia e vivia como um judeu do seu tempo. Era uma pessoa normal, de acordo com a profecia de Isaías 53. E mesmo tendo ido ao templo várias vezes, os guardas dos sacerdotes ainda precisaram de um delator para prendê-lo, pois que ele não era diferente dos seus amigos. Ele não se comportava como a estrela da companhia. Jesus era um cidadão comum, né? Jesus era uma pessoa comum. Veja que na passagem lá com a samaritana, ela identifica ele bem rápido, né? Quando ela olha para ele, vê as suas vestes, vê o seu comportamento, ela diz: como pode eu, samaritana, e tu, judeu? Ou seja, Jesus era um cidadão parecido com os seus irmãos, com os seus contemporâneos. Nos hábitos sociais, Jesus era convidado e ia a casamentos e festas, inclusive em casa de pecadores, publicanos. Jesus fazia exatamente como todos os judeus, que consideravam Deus em todos os seus caminhos, inclusive nas festividades, visto que o povo de Israel era um povo muito festivo. Eles tinham algumas festas, né, bastante tradicionais, que algumas delas, ou muitas delas, ainda duram até hoje.
Jesus pagava os seus impostos, como os outros cidadãos também pagavam. Ele levava a vida de um judeu comum em sua época, ok? Jesus era um homem comum, com a vida equilibrada, trabalhando para o seu sustento. Jesus trabalhava, antes de verdadeiramente ele fincar o seu foco, a sua missão no ministério, pagava seus impostos, mantendo ótimas relações sociais. Jesus participava, era uma pessoa participativa, integrado com a sociedade. O seu testemunho foi recebido e imitado pelos seus discípulos, que transmitiram a outros, E a igreja herdou esse comportamento, tanto de Jesus como dos seus discípulos. O seu testemunho foi recebido e imitado pelos seus discípulos e transmitiam a outros. Após um século de sua morte, ainda era possível ver o resultado do seu padrão ético na vida dos cristãos, que foi registrado em uma carta magistral, que está disponível no site da USP, mas eu coloquei aqui para vocês como complemento dessa aula, para vocês lerem. É uma carta bastante interessante que vai falar aqui do conceito do comportamento ético de Jesus, da vida ética do Senhor Jesus. Ok, gente? Bom, estamos enviando esse material e o outro material que eu mandei a semana passada, o conteúdo da aula, preste bem atenção, o conteúdo da aula da semana passada com o conteúdo da aula dessa semana. Semana passada, recordando, foi a ética do Antigo Testamento. Essa semana nós estamos falando da ética no Novo Testamento. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar esses dois materiais, esses dois conteúdos e vão separar. Pois é desse material, Antigo Testamento, Novo Testamento, que nós iremos tirar a prova de vocês, tá bom? E a Declaração dos Direitos Humanos, duas atividades. Primeiro, vocês vão pesquisar tudo a respeito da Declaração dos Direitos Humanos e depois vocês vão fazer uma redação. É um trabalho, a pesquisa, a redação é o outro trabalho. A redação vocês vão colocar o título é livre, porém o assunto é os direitos humanos no Brasil de hoje, Como vocês têm visto, qual a opinião de vocês, o que precisa melhorar, o que já está bom, Então vocês vão fazer essa redação. Pastor, quantas linhas? No máximo 30 linhas, tá certo? 30 linhas no máximo para essa redação. Desenvolver um texto bem tranquilo, bem produtivo, tá bom? A atividade da redação e a atividade da pesquisa valem pontos, valem notas, junto com a prova que eu vou enviar na próxima segunda-feira, ok? Essas três atividades, como vocês já conhecem a nossa maneira de avaliação, vai tirar daqui dessas três atividades, vamos elaborar a nota de vocês do primeiro GQ, tá bom? Então, eu estou disponibilizando todo esse material, tanto no site, como também no nosso grupo de WhatsApp, todos vão receber tranquilamente, tá bom? Qualquer dúvida, gente, pode procurar, pode falar aqui, estamos aqui para ajudar vocês. No demais, irmãos meus, sede fortes no Senhor. Nunca abatidos, nunca desanimados, mas sempre fortalecidos no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Permaneçam confiantes, permaneçam cheios de esperança, pois a misericórdia do Senhor tem estado conosco e continuará a cada dia em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor.